voltou para Tite, inventou. É gol! Fala pessoal, continuo falando aqui diretamente da Espanha, mas não posso deixar de falar sobre os micos que o Flamengo está pagando, né? Depois da debandada de Marcos Antônio para o São Paulo, negócio quase acertado, informação dada em primeira mão pelo companheiro André Hernan, agora o Flamengo está se desfazendo de uma das suas maiores joias. Sabe que eu entrevistei certa vez aqui no canal o Mário Jorge, né, que era técnico do Sub-20 do Flamengo. E eu perguntei a ele, assim, qual é a maior joia do Flamengo, dessa molecada toda e tal, que está por vir por aí. E ele falou Matheus Gonçalves. E o Flamengo está se desfazendo de Matheus Gonçalves, que deve ir ao Red Bull Bragantino, por 6 milhões de euros. É pouco. Quer dizer, os jogadores da base do Flamengo não estão sendo bem aproveitados. Você pega, por exemplo, o Richard Rios, jogador da seleção da Colômbia, né? Que está brilhando, titular absoluto do Palmeiras, e o Palmeiras vai vendê-lo daqui a pouco e tal, seja para o Milan, para um outro grande clube da Europa. E aí o Flamengo vai se desfazer do Matheus Gonçalves por apenas 6 milhões de euros. É pouquíssimo dinheiro, gente. É muito pouco. Quer dizer, não bastasse ter perdido o Marcos Antônio para o São Paulo, agora o Flamengo abre mão de uma das suas maiores joias, né? Matheus Gonçalves. Eu não me conformo com isso. Você pega vários jogadores aí que estão se destacando, né, das joias do Flamengo. O Lohan, por exemplo, é um, né, jogador promissor, do qual não podemos esperar tanta coisa por se tratar de um jogador muito jovem, né? O Matheus Gonçalves foi pouco aproveitado pelo Tite. Aí a questão é a continuidade do técnico do Flamengo. Me parece hoje que o Tite tem a prerrogativa, e isso tá certo, é um grande técnico e tal, de dizer quem fica ou não fica no Flamengo, né? Ou dizer assim, não, esse jogador eu não posso aproveitar, tal. Tá bom, suponhamos que seja negociado como foi o Richard Rios, dado de presente ao Guarani, depois contratado pelo Palmeiras, brilhando no Palmeiras, na seleção da Colômbia, e na iminência de ser negociado com um clube de maior porte do futebol europeu. E aí a gente vai encaixando as coisas, né? Nessa transição de eleição, será que existe comando no futebol do Flamengo? Essa é a pergunta, né? Porque o Flamengo está se desfazendo do Matheus Gonçalves, deveria ter um plano de carreira para ele. É um jogador que poderia servir ao Flamengo posteriormente, né? Ah, não, o Tite não aproveita agora, pode aproveitá-lo depois. Eu vou conversar, inclusive, com o BAP, né? Que é candidato à presidência do Flamengo, né? Marquei uma conversa com ele e tal. Quero saber os planos que ele tem, por exemplo, para jogadores como o Gabigol, né? Outros jogadores, por exemplo. Então o Flamengo, na minha opinião, está pagando mico atrás de mico, né? A gente vê, por exemplo, um Palmeiras se reforçando, né? E essa história com o Claudinho, né? Que só estava por uma assinatura de contrato, como a gente relatou aqui no canal. E o Marcos Braz confundiu o presidente do Zenit, né? Com o ex-presidente da Rússia, cara. O Alexander Medvedev com Dmitry Medvedev, né? Que foi presidente da Rússia. Então, será que o Flamengo, nesse momento, o Flamengo fez uma grande janela de início de ano, né? Uma grande janela, espetacular janela. Trouxe Léo Ortiz, De La Cruz, tal. Mas, nesse momento, o Flamengo se mostra muito tímido em contratações. Eu falei em vários vídeos aqui no canal sobre o Marcos Antônio, né? Bom jogador, jogador que poderia ser o substituto do De La Cruz, em caso, por exemplo, do De La Cruz ser não negociado, o Flamengo não vai negociar o De La Cruz, mas ficar fora do time principal. Então, assim, é uma questão muito importante. Eu estou gravando este vídeo antes do jogo entre Flamengo e Criciúma, assistirei ao jogo aqui na Espanha, mas eu não me conformo com a forma como os negócios vêm sendo tocados no Flamengo. Me parece uma coisa muito perigosa
e a gente vai ficar atento a isso, né? Nessa conversa com o BAP, por exemplo, não vai ser aqui no canal, não sei se ele vai querer falar aqui no canal e tal, mas vou questioná-lo sobre isso. Como é que será a política de contratações? Uma vez que o Marcos Braz não vai ficar no Flamengo, né? O Marcos Braz vai sair. Não consigo dizer que o Marcos Braz tenha sido um mal para o Flamengo, afinal de contas, o Flamengo ganhou vários campeonatos sob a batuta dele na gestão do futebol, fez grandes contratações. Gente, vale lembrar que em 2019 o Marcos Braz contratou 8 jogadores e os 8 deram certo. Então não posso falar mal. Você pode ficar à vontade para falar mal, deixa aqui nos comentários tal, o que você pensa sobre isso. Mas nesse momento, nesse exato momento, enquanto eu estou gravando este vídeo, as coisas estão muito mal em termos de contratação, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.